Olá a todos, sejam todos bem-vindos. A nossa aula de história de hoje do sexto ano, nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, onde nós iremos abordar os seguintes assuntos: o dia a dia dos romanos, o nascimento do cristianismo e o circo romano, nas páginas 164 a 168, ok? Então vamos ver o dia a dia dos romanos. O dia a dia dos romanos, gente, o período da manhã era também dedicado aos estudos. As crianças pobres eram alfabetizadas na escola, enquanto as ricas tinham preceptores. O que é preceptores? Uma espécie de professor particular, certo? A maioria da população ela vivia no campo, em aldeias ou fazendas que produziam alimentos e bens para as cidades e para o exército. Os territórios dominados por Roma abasteciam o império com os diversos produtos. A questão dos romanos, na parte religiosa, eles eram politeístas. O que é politeísta? Acreditavam em vários deuses, né? Sua devoção aos ancestrais e aos deuses se expressava nas oferendas, como comida e vinho. Eles ofereciam, depositado nos templos e nos altares domésticos. Outras manifestações dessa devoção eram as orações, as procissões e os sacrifícios de animais. Nos templos, as cerimônias e os rituais religiosos eram celebrados pelos magistrados. Nas residências, essa tarefa ficava a cargo do dono da casa. Então, quem celebrava os rituais religiosos eram os magistrados, aquelas pessoas que os magistrados a gente chama os juízes, desembargadores, né? Naquele tempo não era por padres, né? Então, durante o processo de expansão no século III a.C., Roma entrou em contato com diversas religiões e culturas, chegando a adotar características de algumas delas, que mais tarde se destacou foi a grega. Então ele ficou, se você observar no quadro aí da página 165, vai ter lá principais deuses grego-romano, né? Grego e romano. Grego, Zeus; romano, Júpiter; grego, Hera; romano, Juno; Afrodite, Vênus; Ares, Marte; Apolo também; Atena, Minerva; Poseidon, Netuno. Então, os principais deuses grego-romanos são esses, ok? Já na questão do nascimento do cristianismo, durante o período imperial surgiu na Palestina, região dominada pelos romanos, uma nova religião, que era o cristianismo, que se baseava nos ensinamentos de Jesus Cristo. Acreditava que Jesus era o Filho de Deus que tinha sido enviado à Terra para redimir a humanidade a seus pecados, né? Pregar o amor ao próximo, sem distinção entre ricos e pobres. Não tinha distinção, nem rico e pobre, né? E garantir a salvação eterna. A doutrina de Jesus, que era monoteísta, né? Só era um Deus, era oposta à das autoridades romanas. Ao mesmo tempo, irritou os sacerdotes judeus, que não reconheciam Jesus como o Messias enviado por Deus. Preso pelos romanos, Jesus foi condenado à morte e crucificado. Os cristãos foram perseguidos por muito tempo, até que o imperador Constantino, em 313 d.C., concedeu liberdade de celebração pública das cerimônias cristãs. E em 392 d.C., o cristianismo foi declarado religião oficial do Império Romano pelo imperador Teodósio. Então, o imperador Teodósio foi quem deu a liberdade da celebração pública nas cerimônias cristãs e declarou a religião oficial do Império Romano, ok? Vamos falar um pouco agora do circo romano.
A principal diversão da população romana eram os espetáculos promovidos em circos e anfiteatros. Anfiteatro, gente, circo vocês já sabem, né? Anfiteatros, você vê, observa na imagem aí da página 167, você vai ver parece um estádio de futebol, né? Ele é redondo, né? E tem várias arquibancadas. O que era que acontecia ali? A principal diversão da população, né? Que eram os espetáculos. Então lá os jogos prediletos dos romanos eram os combates na arena entre gladiadores. Esses combates costumavam terminar com a morte de um dos lutadores. Havia uma construção especial para esse tipo de torneio. O anfiteatro, o mais famoso deles foi o Coliseu. Foi construído na cidade de Roma em 80 d.C., com capacidade para receber entre 50 e 80 mil espectadores. Então, é a questão do anfiteatro, né? E o que se destacou mais naquela época foi o Coliseu. Então, você vê nessa figura aí, que isso aqui é o Coliseu, né? Era cheio de arquibancadas e tem a arena lá embaixo, onde tinha os combates entre os lutadores, né? Pois é, então é isso aí. Aí você vai ver o seguinte, lá na página 173 tem uma atividade 1 e 2, ok? Aí vocês resolvem essa atividade, né? Qualquer dúvida chama no PV. Agora não esqueçam, pelo amor de Deus, vocês estão esquecendo de se identificar completamente. Vou repetir. Coloca o nome completo, a escola a qual você pertence e o ano, se é do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano, se é A, B ou C. Entendeu? Tem gente que só coloca o nome e aí é complicado para mim. Eu tenho cerca de 400 alunos para eu identificar todo mundo, né? É complicado, tá certo? A todos um bom estudo e boa tarde.